Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com prazer que estamos mais esta vez nos estúdios da Cimaderon para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 e com certeza trazendo um tema muito atual. Contra os falsos profetas é o nosso tema, e aparece uma figura, pastor Eliseu, logo junto com o título da lição. Parece-me que é um pão meio mofado, apodrecido, embolorado, alguma coisa assim. Quando o senhor linka falsos profetas com esse pão embolorado aí, atrapalhado todo assim, já qual é a ideia que o senhor pode transmitir para todos os nossos internautas? Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, os que nos assistem. Pão bolorado, né? Já está identificando aquilo que Jesus falou, o fermento, né? Já começa com o fermento que estraga toda a massa, e aí agora já não é uma massa estragada, aqui é um pão que passou da hora, que não serve para mais nada, está cheio de fungos, está cheio de doenças, porque esses fungos provocam doenças, e que quem ingerir terá problemas de saúde. E aqui nós entendendo a saúde espiritual. Então, o falso profeta é um causador de doenças. A regra é essa, pastor. Meu Deus, que lição tão linda, né? Já aparece só com essa imagem. Também nós temos uma lição muito grande a aprender no texto áureo. E também houve entre o povo falsos profetas. Ok, é um fato histórico, é uma realidade. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O evangelista irmão Daniel. Aqui parece-me que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, ele já fazia uma referência, com um comparativo aqui entre os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos doutores do Novo Testamento e, logicamente, de toda essa era cristã aí que já perdura por cerca de 2000 anos. Qual também que é o link que o senhor faz entre falsos profetas e falsos doutores? Por que não falsos profetas hoje, né? É hoje. E trabalha com falsos doutores? Meus queridos, a paz do Senhor. Então, pastor Eliseu, pastor João César, é uma lição atualíssima, né? O próprio Pedro, nesta época, já tinha essa visão, como o senhor mesmo leu aqui, 2 Pedro, que é o nosso texto áureo, texto ouro, 2 e 1, quando ele fala que houve entre o povo falsos profetas. Logicamente, ele está arremetendo aqui ao Antigo Testamento. E hoje, o interessante, pastores, que vivemos num momento onde muitas pessoas se preparam, temos pessoas que são sabedoras das Sagradas Escrituras, se prepararam teologicamente, e parece que a força do inimigo foi maior, porque essas pessoas elas se prepararam, mas também elas deixaram uma vacância, né, um espaço grande para que as obras da carne pudessem operar. Pegam as Sagradas Escrituras e com um pseudo ensino, querem dizer aos seus rebanhos de que não, isso aqui... Tem uma certa vez eu ouvi um irmão falando, não, isso aqui foi naquela época, hoje é diferente. Nós sabemos que hoje nós não temos aí aquele profeta como no Antigo Testamento, nós temos os dons de profecia, né, pastor Eliseu? Os dons de profecias, mas cada um de nós, que são os dons ministeriais, exercemos este grande ministério. Todavia, é preciso ter cuidado com os falsos doutores. Eles são doutores, mas acabam doutorando para a oposição, que é o inimigo. Pastor Eliseu, será que não tem a ver essa troca de falso profeta para falsos doutores
em relação à aceitação, será que essa titulação ela daria mais aceitação no meio social hoje, acadêmico, teológico, e até mesmo, de um modo geral, perante as igrejas, quando a pessoa se apresenta como doutor nisso, doutor naquilo, especialista nisso, naquilo, olha, fala com conhecimento de causa e tal. Será que não tem a ver também com essa situação? A Bíblia fala sobre os 5 ministérios, né? Nós temos o dom de profecia, como disse o irmão Daniel, que ele é um dom de profecia. Uma pessoa pode ser usada em profecia uma vez e nunca mais. Deus usou ele naquele momento e ele tem o dom de profecia. Se Deus quiser usar ele em outro momento, o Espírito Santo usará ele. É um dom que ele tem e que esporadicamente Deus pode usar. Já quando a Bíblia trata do ministério do profeta, de Efésios 4:11, que ali Deus deu uns para profetas, esses são os pregadores, as pessoas que pegam a mensagem da palavra do Senhor e pregam ela como ela é, que ministram ela como ela é, transmitem a mensagem de Deus como Deus espera e pede que o profeta que ele levantou como ministro e profeta, então faça. Agora, o profeta é um homem de Deus muito elogiado no Antigo Testamento. Até a Bíblia Sagrada vai apresentar que a Bíblia Sagrada, ela se divide em 3 partes no Antigo Testamento. A Torá, os escritos e os profetas. Quer dizer, esse nome profeta, ser um profeta no Antigo Testamento era uma coisa de alto nível, um dos níveis mais altos. Nós tínhamos o sacerdote, o rei e o profeta, mas é até difícil de dizer quem é que tinha mais respeito e reconhecimento no Antigo Testamento. Então, ser um profeta era coisa extraordinária. Agora, hoje, as pessoas começaram a desvalorizar, ou seja, devido à facilidade que se tem de ter a palavra, qualquer pessoa se nomeia profeta. E com esse negócio de qualquer um se nomear profeta, acharam que profeta é pouca coisa. Então agora vamos para doutores. E então vem o falso profeta e o falso doutores. No caso hoje, as pessoas preferem ser chamadas de doutores devido à cultura que nós vivemos. A pessoa faz uma faculdade, depois faz uma pós-graduação, faz um mestrado e daí faz um doutorado. Então ele chegou ao ponto máximo. Existe o pós-doutor, mas o pós-doutor, ele até no seu currículo não aparece pós-doutor, é doutor. Doutor é doutor. Então, é o ponto máximo. Parece mais importante, mas a Bíblia diz que Deus, ele usa as coisas grandes para confundir, as pequenas para confundir com as grandes. E o nosso Deus, ele está olhando para o coração humilde e contrito. Então, essa questão de nomenclatura não corresponde àquilo que Deus espera. Eu preciso atender o que o Espírito Santo pede. Se eu sou um ministro naquela função, seja apóstolo, profeta, evangelista, mestre ou doutor, amém. Agora, se intitular por se intitular, isso é hipocrisia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa palavra fique gravada mesmo em nossos corações e que haja aquela firme disposição de servir a Deus com alegria, com sinceridade e nada de nos entregarmos àquilo que é falso. O comentador, pastor Ezequias, ele introduz essa lição dizendo o seguinte, que depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Quer dizer, num primeiro momento, o profeta Ezequiel se dirigiu contra Jerusalém, contra os príncipes e também até contra o rei. Agora ele foca outra categoria de pessoas que existiam lá, eram os falsos profetas, mas que no nome não aparece que ele é falso. Somente se conseguiria saber essa falsidade através do dom de discernimento de espíritos, ou de um discernimento vindo da parte de Deus para o profeta ou para as pessoas, porque ele não trazia no nome falso profeta, ele aparecia como profeta, igualmente o profeta verdadeiro. Então, era preciso mesmo da parte de Deus um discernimento muito grande para não se confundir. Eu falo com o nosso evangelista irmão Daniel,
Na atualidade também existem falsos profetas, mas eles não trazem o nome de falso. Não, de forma alguma. De forma alguma, ele já adiantou. Ok. Então, como fazer para que a igreja não seja enganada com o falso profeta e possa aceitar corretamente o profeta verdadeiro? Então, pastor Jorme César, neste segmento de estudos preciosos referente à justiça de Deus, que é o tema central, né, da lição deste último trimestre, sobre os profetas. Interessante que quando nós estamos ouvindo alguém falar, e hoje nós temos, a gente não vai entrar muito nesse caminho, nós temos muitas pessoas, como o pastor Eliseu já disse, que se intitulam ou se intitularam doutores e mestres, isso tudo por uma questão de status. É melhor uma pessoa estar preparada nas Sagradas Escrituras, de repente nem ter esse título. Não estou dizendo que não deva correr atrás, não deva ter a titulação de doutor, não é isso. Mas uma pessoa centrada nas Sagradas Escrituras, onde ela possa pregar, de fato, aquilo que ela vive, e isso vai dar bons resultados. Dentro dessa temática, como o pastor Jorme César colocou, só se conhece um falso profeta, de fato, quando aquilo que ele diz não se cumpre. E nós temos muitas pessoas assim, ainda mais na atual era a qual estamos vivendo. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, 2 anos, as pessoas estão muito ansiosas, a maioria das pessoas, só nós que estamos caminhando para os céus. Tiago deixou a receita para que nós lancemos sobre Cristo, né, toda a nossa ansiedade. Então, as mensagens que vêm, que servem para massagear o ego dessas pessoas, logicamente essas pessoas vão se sentir felizes. Olha, fulano profetizou isso na minha vida, vai acontecer. De nada adianta se essa palavra não brotou do coração de Deus. Se foi algo só do coração desta pessoa, eu até vou aqui trazer uma nomenclatura, pseudo-profeta, porque se eu disser pseudo-falso já é uma redundância. Então, esse pseudo-profeta, a leitura da Bíblia, ministração diante do Senhor, de uma forma que eu entenda que esta pessoa do outro lado, de fato, não está cumprindo com as Sagradas Escrituras. Quando eu digo leitura, ministração, consagração, isso é por parte do ouvinte, porque fica bem claro que o falso profeta é aquela pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. Então, a palavra de Deus, ela deixa muito claro a existência desses falsos. Agora, não, isso foi só naquela época, não se engane. Naquela época, o número de habitantes do mundo era bem inferior e já existiam muitos. E hoje, quanto mais hoje que nós estamos aí numa população que passa 7 bilhões de habitantes, e no meio destes aí existem muitos milhões de falsos profetas. Ainda na introdução, o professor e pastor Ezequias, ele fala que 2 desafios grandes existiam lá. Um para Ezequiel, que estava lá no cativeiro em Babilônia, outro para Jeremias, que havia ficado entre os remanescentes em Judá, logo em Jerusalém. Quer dizer que o desafio para o profeta tanto é na sua própria terra, na sua própria pátria, quanto também onde quer que ele esteja. Significando dizer que o servo de Deus, a pessoa que milita na área da pregação da palavra, no ministério do ensino, tanto faz ele estar lá entre os cativos, quanto ele estar entre o remanescente, a postura dele sempre terá que ser uma postura verdadeira. E ele não poderá se contentar com aquilo que é falso, mas terá que pregar e apregoar aquilo que é verdadeiro, lá fora e aqui dentro, em todos os lugares onde ele estiver. Claro, ele terá um desafio a enfrentar. E interessante, pastor Eliseu, que esse desafio interno e externo aqui não se refere só ao país, também à própria estrutura denominacional, porque há pessoas dentro da estrutura que acredita
nesse profeta verdadeiro, ainda que o que ele profetize seja algo forte, coercitivo, ou que traz uma correção às pessoas. Ainda que isso aconteça, na verdade, ele é até rejeitado por aquelas pessoas que gostaria de uma pregação mais light, de um ensino mais light, de alguma coisa que as palavras do irmão Daniel massageiam um pouco o ego. Bem, esse massagear o ego, essa pregação light, esse ensino light, essa profecia light, como era o caso de Israel, lá em Judá, por exemplo, em Jerusalém, a profecia de Jeremias não massageava o ego, mas havia alguém lá que ele repreendeu, inclusive, e decretou até a morte do camarada, ou anunciou a morte do camarada para aquele ano ainda. Ela não é muito bem recebida. Irmão Daniel, o senhor pode fazer o seu entendimento a respeito, deixar aqui seu entendimento a respeito, por que há ainda em nossos dias essa preferência por essa pregação light, esse ensino light, essas profecias light, de prosperidade, quando na verdade não há prosperidade verdadeira? Pastor João César, é interessante que quando Jesus ele deu aquele último suspiro na cruz, né? Ele expirou e disse: ó Pai, tudo está consumado. Não precisa inventar mais nada. Tudo está de acordo com o que o Senhor determinou que eu fizesse. Então, qualquer outra manifestação, além ou menos isso, é como se levasse Jesus outra vez ao vitupério. Todavia, o falso profeta, é bem simples, o falso profeta está preocupado em pregar aquilo que o povo quer. Enquanto o falso profeta está preocupado em agradar a massa, em agradar a população. Ele quer, entre aspas, ficar bem na fita. Ele quer ter muitas agendas. Não estou dizendo que os verdadeiros profetas não têm muitas agendas, não é isso. Agendas sérias e verdadeiras. Então, o falso profeta está preocupado em proferir justamente aquilo que agrada às pessoas, porque é algo que brota do seu coração. Enquanto que o profeta verdadeiro não está preocupado se será hostilizado, se será discriminado, se será preconceituado, não. Porque, acima de tudo, ele tem Deus na sua vida. Então ele traz uma mensagem de Deus ao povo. Não é aquilo que o povo quer, mas é a mensagem que Deus quer que o povo ouça. E é por isso que os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías e tantos outros foram hostilizados. Por quê? Porque, veja bem, eu até enumerei aqui alguns erros diante do estudo. Os erros dos falsos profetas na época de Ezequiel, ele relacionou pelo menos 8 falhas desses falsos. Primeiro, que esses falsos profetas, eles profetizavam o que havia em sua própria mente, ou, entre aspas, coração, que do hebraico é leve, né, a sede da intenção, e não o que o Senhor lhes tinha dito, tá? No capítulo 13, que é o capítulo em apreço da aula de hoje. Depois, outro erro dos falsos profetas, eles faziam ao rebanho, ou melhor, eles faziam desse rebanho a sua presa. As pessoas ficavam presas a esses falsos profetas. Eles tinham esse poder da persuasão, de ludibriar esses incautos, e até pessoas que tinham um certo conhecimento. Eles não reforçaram a fé do povo em tempo de crise. Não, o povo está em crise, é a hora de eu entrar, vou vender, entre aspas, vou vender meu peixe. O povo está em crise, qualquer palavra de autopromoção, qualquer palavra aí de essas pessoas que vendem livros, autoajuda, vai com certeza alavancar a minha profissão. Eu vejo assim, dessa forma. Outro erro, eles pregavam mentiras como se fosse revelação divina. Está lá em Ezequiel. Tudo isso aqui você vai encontrar no capítulo 13 do profeta Ezequiel. Eles também pregaram a paz diante do juízo, quando na verdade Deus determinou que eles pregassem o juízo, não era a época de pregar paz. Eles usaram métodos de magia para obter vantagem sobre o povo. Está lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 a 21. Depois eles levantaram ídolos em seus corações, venerando as suas próprias vontades. Aí já é Ezequiel, capítulo 14. E hoje não é diferente. Cuidemos. Como é que eu sei? A Bíblia diz que não tem como obter uma água doce
de uma fonte amarga. E nem colher, em outras palavras aqui, você não vai pensar colher aí jabuticaba no pé de jaca. Não existe. Então, é preciso que tenhamos cuidado. O falso profeta só vai predizer aquilo que agrada. Primeiro, agradou a ele, aí ele quer agradar o outro. Não, o verdadeiro, ele sabe que mesmo que não agradou a ele, mas vai agradar a Deus, é essa mensagem que Deus quer que ele pregue. O primeiro ponto da nossa lição, ele aborda algumas coisas de grande relevância a ser estudada nesta aula. O pastor Eliseu está sendo convidado para fazer essa ministração do primeiro ponto, mesmo porque há uma correlação muito forte aqui entre a atividade do profeta e a atividade do sacerdote, coisas que são bem distintas e com certeza ele vai nos trazer isso aqui com muita clareza. E alguns termos técnicos aqui que o nosso comentarista utiliza, o pastor Eliseu estará interpretando tudo isso para mim, para você e para todos nós, para que a aula ministrada em nossas igrejas venha trazer todos os esclarecimentos que nós, professores, precisamos para ministrar. Pastor Eliseu, tenha total liberdade. Amém. Meus irmãos, sobre os profetas, a Bíblia vai apresentar, então, aí no Antigo Testamento, esses três ministérios: o ministério de rei, o ministério de profeta e o ministério de sacerdote. O ministério do rei, aquele que lidera, que governava civilmente o povo de Deus, e que Deus permitiu que surgisse um rei em Israel quando o povo pediu, mesmo que não era a vontade de Deus que aquele rei estivesse ali. Então, houve pelo menos uma vontade permissiva de Deus, não absoluta, mas houve uma vontade permissiva, e a partir de Saul, então, a nação de Israel passou a ter rei. Mas Deus levantava os sacerdotes que foram estabelecidos por Deus, eles tinham a função de interceder a Deus pelo povo. Então eles levavam o povo a Deus. Essa é a função do sacerdote. Hoje nós temos os crentes que são chamados na Bíblia de sacerdotes. 1 Pedro 2:9 diz: vós sois o sacerdócio real. Ou seja, nós intercedemos pelos nossos irmãos, pedimos, oramos, clamamos, levamos eles a Deus, e Deus precisa de verdadeiros intercessores hoje. E nós temos também o ministério, então, no Antigo Testamento de profeta. O profeta, diferente do sacerdote que levava o povo a Deus, o profeta leva Deus ao povo. Então ele traz Deus para o povo, ouve a mensagem de Deus e traz o recado, então, de Deus para o povo. E aqui nós, então, vamos encontrar Deus levantando o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que já estamos estudando desde a primeira lição, que foi chamado como um atalaia, e Deus avisa ele que se alguém morrer sem ser avisado, sangue de suas mãos Deus iria requerer. E Ezequiel, então, entra nessa função, sabendo que as coisas não seriam fáceis. Pastor João César, evangelista irmão Daniel, irmãos que estão nos ouvindo, porque observando na Bíblia, nós encontraremos dezenas de profetas, tanto verdadeiros quanto profetas falsos. Mas ao observar os profetas verdadeiros, perceberemos que a maioria deles foram rejeitados, mortos, como o caso de Isaías, segundo a tradição, foi cerrado no meio por Manassés. O profeta Elias, que teve que fugir e foi até para a caverna. A princípio Deus deu a ele uma grande vitória, mas ele ficou aí uns 3 anos longe dos olhos de Acabe. E depois nós vamos encontrar em cada momento os profetas como Jeremias. Os seus contemporâneos não queriam nada com ele, os reis não ouviam, jogavam ele no calabouço. Chegou ao ponto de ele dizer: Senhor, eu vou parar de falar nesse nome. Mas quando disse ele que quando eu falei vou parar de falar nesse nome, era como um fogo que queimava nos ossos, e eu não conseguia conter, e eu continuava pregando a palavra. Mas jogavam ele no calabouço, e ainda usavam de falsidades. Edequias chegou, que é o rei dessa época, que ele chega, tira Jeremias do calabouço e pergunta para Jeremias: Jeremias, Deus tem uma palavra para mim? Por trás ele estava junto com o grupo de príncipes dele, e jogando Jeremias no calabouço, para agradar o povo. Mas ele sabia que com Jeremias estava a palavra. Então ele pergunta para Jeremias, Jeremias diz: sim, Deus tem uma palavra.
nas mãos do rei da Babilônia você será entregue. Porque Jeremias não negava, não cortava a volta, porque o profeta de Deus, mesmo que ele morra, ele não vai falar a mensagem que não seja aquela mensagem de Deus. Então, por muito eram rejeitados. Nós vamos continuar vendo aí a rejeição de Ezequias, veremos a rejeição de outros mais profetas, só basta nós estarmos acompanhando a Bíblia. Daí, fazer uma ponte entre os dias atuais, profetas que estão tão bem recebidos hoje, é meio preocupante, muito preocupante, porque profetas como Eliseu, que foi tão bem, ele até se tornou público e reconhecido, mas as pessoas, por vezes, como o rei da Samaria falou assim: onde está aquele assassino? Nós vamos destruir ele hoje nós vamos resolver o problema. Ele mandou um grupo de homens à casa de Eliseu, e quando chega na casa de Eliseu para trazer Eliseu para ser morto, então Deus dá uma palavra e Eliseu acaba se salvando, mas mesmo Eliseu, que era tão popular, estava ali diante da morte. E aí nós então encontramos aqui o termo profeta. O termo profeta, ele é navi, que é o termo no hebraico, e depois nós encontramos outros termos como rei, aqui nós temos José, que são termos, entre outros, que aparecem na Bíblia apresentando o significado de profeta, que é aquele que profere antes, ele vê a situação antes, vem de fé, profeta, que vem de alguém que, através da fé, ele consegue enxergar antes, e então ele profere aquela palavra, que para nós o importante é entendermos isso. Os termos navi, roê e rosê são termos de outra língua, hebraica e até grega, mas nós importamos com o termo de que este profeta era uma pessoa que falava e revelava coisas futuras. E no Antigo Testamento não há essa diferença entre o profeta pseudo e o profeta verdadeiro, todos são chamados de profeta. E como descobrir que ele era profeta? Então, explicou aqui o irmão Daniel, sabendo que ele está falando mentira, quando a profecia não se cumpria, então sabia-se que aquele profeta era mentiroso. E qual a sentença para ele então? Na lei de Moisés, a morte. E hoje, qual é a sentença para o profeta que profetiza mentira, que profetiza e não se cumpre? A morte também, pastor. Só que a morte hoje não é aquela morte física, é uma morte pior, é uma morte espiritual. Que a morte física, se uma pessoa morre fisicamente, se ele tiver salvação, não tem problema. Agora, se ele morre fisicamente e não tem salvação, como no caso daqueles profetas também, quando morriam fisicamente, automaticamente já eram pessoas que tinham se rebelado contra Deus, também perdiam a salvação. E hoje, muitas pessoas estão vivas, ambulantes, mas infelizmente já morreram espiritualmente e não vão poder adquirir a salvação até que se arrependam. E aí o pastor falou sobre o Ananias, que Ezequiel, ou melhor, Jeremias, lhe diz que naquele mesmo ano ele haveria de morrer, porque profetizou coisas falsas, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou um jugo de madeira que estava no pescoço de Jeremias, dizendo: olha, isso aqui não é nada, o cativeiro será de 2 anos e vai encerrar. Só que ele fez isso publicamente e o povo bateu palma, porque o povo estava assistindo ele, e aí todo mundo, esse é o Ananias. E Jeremias saiu de forma envergonhado, humanamente falando, ele saiu quieto e foi embora. Mas quando ele chega em casa, passa alguns dias, Deus fala: agora faça um de ferro, e volte lá, e diga para eles que o que eles dizem 2 anos serão 70. E ele vai publicamente novamente, e encara o povo que está ali todo contra ele, e novamente prega a palavra nesse perfil. Então nós vamos encontrar na Bíblia vários profetas como Samuel, Gade, Natã, e aí nós temos a nomenclatura que Deus dá ao verdadeiro profeta. Nós encontramos mensageiro, em 2 Crônicas nós encontramos embaixador, servo de Deus, homem de Deus. Cada vez que vai se chamar um profeta no Antigo Testamento, Deus tem o cuidado de chamar o meu servo, o meu mensageiro, o homem de Deus. As pessoas reconheciam também desta forma, e como é maravilhoso essa nomenclatura quando ela é verdadeira.
Agora, quando é apenas falsidade, então não adianta de nada, só vai servir daquilo que nós falamos no início aqui de veneno, para prejudicar a saúde espiritual das pessoas. E diga-se de passagem, o inimigo das nossas almas, ele utiliza esse instrumento, falso profeta, para combater o verdadeiro profeta. E quando a Bíblia fala sobre o verdadeiro profeta, por que ela dá esse tom, ela dá essa ênfase? A Bíblia Sagrada dá essa ênfase de o verdadeiro profeta, de um mensageiro, do servo do Senhor, exatamente para distinguir do falso, porque sempre houve o falso. Então nós precisamos ter consciência de que vamos pregar, teremos os verdadeiros profetas, mas nunca deixará de existir o falso profeta. Daí Jesus ensina a encontrar o falso profeta também, dizendo: pelo seu fruto você vai conhecer. Então não é da noite para o dia, como muitas pessoas têm se enganado, e temos visto até obreiros se enganando, porque uma pessoa fala bem, a pessoa chega ali na cidade nova, com novidades, com uma inteligência descomunal, algo que impressiona as pessoas, um discurso bonito, e de repente se dá a essas pessoas determinada confiança, não buscando os frutos dessa pessoa que é homocego, compra e não paga, é adúltero muitas vezes, e violento, e tantas coisas erradas que os profetas falsos costumam, além de pregar a falsidade, carregar também essas características. Então a Bíblia diz que pelos frutos você conhece essa árvore. Esses falsos profetas, como falei, eles mereciam não, mas eles eram sentenciados à morte. Hoje a morte, ela é uma morte espiritual. Quantas pessoas que falam mentira, pregam a mentira, e o Espírito Santo então se retira delas, e elas acabam carregando uma morte espiritual. Daí me faz lembrar Paulo dizendo: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, quer dizer, muitos mortos. Há muitas pessoas mortas que estão caminhando aí e aparentemente muito vivas, mas é só aparência de vida, por dentro estão mortas, como a igreja de Laodiceia. Tem nome que vive, mas está morto, e outras igrejas ali da Ásia Menor, que também carregavam esse perfil, embora tivessem algumas daquelas 7 igrejas ali, que eram verdadeiras, como é o caso de Filadélfia. O ponto número 2 da nossa lição, ele aborda sobre profetas em Ezequiel. Profetas em Ezequiel. Ele faz uma abordagem interessante a esse respeito, e ele trabalha a questão dos falsos profetas, dizendo que eles profetizam de acordo com o seu coração. Interessante. O nosso irmão Daniel, ele já nos deu um pouco de luzes sobre esse detalhe, falando que esses profetas, na verdade, trabalham com aquilo que eles imaginam. Já o profeta verdadeiro, ele não expõe a sua vontade, ele expõe aquilo que Deus manda ele falar ou fazer. Isso que trabalha aqui o segundo ponto. E, irmão Daniel, parece que nunca teve tanto falsos profetas e tantos falsos doutores como hoje. Como que o senhor enxerga em Ezequiel essa situação aí que ele coloca em relação a falsos profetas, a profetas verdadeiros, no contexto da lição aplicada a nós aqui no século 21? Que aperto, hein, pastor Daniel? O pastor Jomem César, o senhor gosta muito de mim, né? Então... E nossos alunos também gostam muito do senhor. Bênção. Pastor Jomem César, interessante que há pouco eu elenquei aqui alguns erros, e ficou um que é interessante quando a gente vai para os 2 últimos versículos deste capítulo 13 do livro de Ezequiel, porque olha a gravidade das palavras proferidas por estes falsos profetas, pastor Eliseu, porque eles desencorajavam os justos e encorajavam os ímpios. Você pode ler na tua Bíblia, Ezequiel capítulo 13, que vai até o versículo, acho que 23, esse capítulo. Isso, os 2 últimos versículos. Então, veja bem, é uma situação muito terrível,
como o pastor João César, pastor Eliseu já colocaram com bastante propriedade, hoje não é diferente. Neste tópico 2, sobre os falsos profetas, Ezequiel, temos aqui os dois lados, aproveitando a pergunta que o pastor João César fez, e nós temos que trazer isso, aplicar para os nossos dias. Tudo na vida tem dois lados, tudo. E se o título da lição de hoje aqui é justamente contra os falsos profetas, é porque tem os verdadeiros. E os verdadeiros, nós devemos ser a favor dos verdadeiros. Vejamos, os verdadeiros profetas, eles não fazem, o que eles fazem, na verdade, não é para engrandecimento de si próprio, de forma alguma. Os verdadeiros profetas, tudo o que eles fazem é pensando no engrandecimento do reino de Deus. De forma alguma, eles vão pensar em desencorajar os justos. Muito pelo contrário. Eles vão dizer, vai doer um pouco agora, está doendo esse momento, mas não se preocupe, isso aqui é momentâneo. Logo nós estaremos com Cristo, porque se tudo fosse um mar de rosas, Jesus não havia dito que no mundo nós teríamos aflições, mas ele mesmo disse, vocês vão vencer o mundo. Na verdade ele disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Ele não vai dizer assim, você vai vencer, mas ele deixou para nós uma palavra de conforto, porque ele já sabia e ele mesmo disse isso, e João escreveu no capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, porque é mentiroso e é pai da mentira. A única coisa, é isso que ele criou, a mentira, e ele é o pai da mentira. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui. Deus, ele nos dá a revelação para nós fugirmos destes embusteiros, destes falsos profetas. Deus, ele é criador, como diz o pastor, e o diabo, ele é imitador. Ele pega aquilo que é bom, que Deus fez para nós, pastores, e ele quer transformar isso em algo ruim, dizendo, não é dessa forma. Mas ele fez isso lá no Jardim do Éden. Ele fez isso com a Eva, não, você pode comer esse fruto tranquilo, outro sim, você vai ficar sabendo, assim como Deus terá todo o conhecimento, não foi isso? Para que a mulher veja que desde então, o homem ele é movido por palavras macias, palavras que são agradáveis, palavras que não proferem aquilo que vai trazer momentos ruins na sua vida, mas só coisas boas. Então, dentro desse ponto 2 aqui, sobre os falsos profetas em Ezequiel, nós temos esses dois lados, no meio do povo, é sabido que no meio desse povo de Deus aqui do Antigo Testamento, existiam os verdadeiros profetas e também os falsos profetas. Como o pastor João César disse, eles não traziam uma plaquinha, olha, eu sou um falso profeta, você vai acreditar se quiser. Não, de forma alguma. Fazendo isso, eles estariam tangendo as pessoas, tirando as pessoas de volta deles. Então, assim, entre o povo de Deus, a igreja que nós frequentamos, que nós somos esse templo do Espírito Santo, e os templos os quais nós frequentamos, onde há essa comunhão, existem esses dois lados. Nós sabemos que existe o joio e existe o trigo, o verdadeiro mestre e existe o falso mestre, o bom pastor e, infelizmente, existe também o mau pastor. Existe o crente prudente, mas também existe aquele crente que ele é levado como a moinha, né? É como uma poeira, como uma folha, qualquer lado que o vento bater, leva ele. Então existe esse crente descuidado, esse crente que ele é indiferente. E a época do profeta Ezequiel, estas duas facetas, como está aqui na lição, elas já estavam presentes. Vejamos que tanto em Jerusalém, como também entre os exilados lá na Babilônia, né? Na Babilônia, nós temos ciência que os falsos profetas permeavam. Haviam lá em Jerusalém, tanto é que nós estudamos na lição passada que o profeta Ezequiel ele foi transportado em espírito, né? Lá de Babilônia, não que o corpo dele ficou em espírito para Jerusalém, e ali ele proferiu várias profecias, e que nós temos aqui esse livro maravilhoso. E a apresentação aqui na lição vai falar sobre a expressão profeta de Israel, que só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel, ou seja, são 3 vezes que aparece essa expressão aqui, profetas de Israel.
Então, o nosso querido profeta Ezequiel, ele recebe, de fato, essa ordem para profetizar contra quem? Contra esses profetas de Israel, entre aspas, segundo o pastor Ezequias Soares, que é o comentarista dessas lições. Aqui o termo profetas pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam ali entre os exilados na Babilônia. Agora, nós sabemos que na atualidade não é diferente. E Ezequiel, ele vai ridicularizar esses mensageiros usando o título de profeta como eram conhecidos. Veja que o profeta Ezequiel, ele era prudente, pastor Eliseu e pastor Jomem César. Ele não atacava direto. Ele até chamava de profeta, só que ele estava sendo irônico ali. Ele sabia que o que eles estavam proferindo passava longe de mensagens oriundas de Deus para as pessoas, de forma alguma. E na sequência aqui, claro, que a lição vai falar sobre o desserviço desses falsos profetas. Meus queridos, a gente não precisa ir longe para encontrar pessoas que prestam um desserviço ao reino de Deus. Infelizmente, não é só fora da igreja, infelizmente dentro das igrejas nós temos também. E nós temos aqui dentro desse ponto que, assim diz o Senhor, o próprio profeta Ezequiel escrevendo: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Por quê? Porque a mensagem desses falsos profetas nunca iam além do intelecto. Daí entra a questão do doutor. Um doutor com a boa formação, mais centrado na unção, na vontade de Deus, é uma bênção. Mais centrado nas emoções terrenas, só em aquilo que lhe agrada, é terrível, é um prejuízo para a igreja. Então vejamos, afirmava de modo enganoso que era a palavra de Deus e oferecia indulto barato e paz falsa. Por causa disso, Deus mandou Ezequiel fazer o quê? Dizer, entre aspas, ai dos profetas loucos. O ai aqui, do hebraico, indica o quê? Ameaças de castigo físico por parte de Deus. E Deus, por meio do profeta Ezequiel, chama esses falsos profetas de raposas do deserto. Chama eles de chacais do deserto. A raposa, ele é um animal liso, né? Ele é um animal rápido, ele é um animal feroz. E estes falsos profetas tinham esta habilidade. Então, essa comparação aqui dos falsos profetas com as raposas ou chacais do deserto é uma demonstração do caráter deformado e destrutivo daqueles falsos mensageiros que se passavam por falsos profetas. Aqui cabe muito bem uma colocação que, quando uma pessoa perde dinheiro, ele não perde nada. Quando a pessoa perde a saúde, ele perde um pouco. Mas quando essa pessoa perde o caráter, essa pessoa perde tudo. E é isso que faltava nesses profetas. Não havia brio, não havia caráter. É claro que quem acreditava nesses falsos profetas eram pessoas que queriam se dar bem na vida. E se preciso fosse, tripudiar, pisar sobre os outros. E esses profetas, falsos profetas, além de proferir algo de si próprio, estavam causando um caos, uma divisão enorme ali, polarizando o povo de Israel. Fechando que os homens de Deus que manejam bem a palavra da verdade precisam colocar entre as brechas, conforme Ezequiel capítulo 13, versículo 5, para interceder e reparar o muro, conduzindo o povo ao arrependimento e à vida de santidade por meio da proclamação da palavra de Deus. Que Deus nos livre dos falsos profetas. No terceiro ponto da nossa lição, temos uma abordagem sobre a geração das mensagens falsas, ou seja, a origem das mensagens falsas, onde é que elas brotam, de onde que elas procedem. As mensagens falsas, as profecias falsas, as pregações falsas, as doutrinas falsas, elas têm o endereço certo, elas procedem do inimigo de nossas almas, do inimigo de Deus, elas procedem de Satanás. Algumas delas procedem do coração humano também, mas na verdade a grande origem delas é mesmo do inimigo de Deus, que quer confundir os justos e até mesmo provocar um desconforto muito grande na comunidade dos santos. Entretanto,
compete ao crente, compete ao servo de Deus, especialmente hoje na dispensação da graça, pedir ao Senhor que lhe dê o discernimento de espíritos, para que ele possa discernir se as mensagens provêm de Deus, se provém do coração humano ou se provém do maligno. As três origens das mensagens, dos ensinamentos e das inspirações: humana, maligna e divina. Compete ao crente buscar em Deus como discernir isso, para que ele não seja enganado como Eva foi, como Adão foi, como outros foram enganados com as profecias falsas. Essa questão do desencorajamento do justo e o encorajamento do ímpio a prosseguir na sua impiedade, a prosseguir no seu erro, no seu pecado, isso é muito grave, é muito grave. Eu repito, é muito grave. Poderia dizer, então, aos colegas aqui, isso é gravíssimo. Sim. Um profeta de Deus, um pastor de uma igreja, pastorear uma igreja e não avisar o povo sobre as consequências do pecado. Não mostrar ao povo o pecado, querendo entrar, invadir a igreja e invadir o santo templo, que cada um de nós o é. Então, temos que ter a graça de Deus e a disposição, ainda que sejamos rejeitados, mas de dizer aquilo que o Senhor Deus quer dizer, para que possamos apresentar ao Senhor uma igreja santa também, para que no dia da prestação de contas, possamos, à semelhança de Jesus: Pai, aqui estão aqueles que me destes a pastorear, a que me destes a cuidar. Que haja em nós essa disposição de enfrentar, é isso, é o enfrentamento mesmo, tudo que é falso, combater a falsidade com a verdade, com a palavra do Senhor. E então, fechando aqui a nossa lição, terminando aqui o estudo de hoje, esse auxílio que estamos oferecendo aos nossos professores, aos superintendentes e também aos pastores de igreja, que busquemos em Deus a sabedoria, a graça e a coragem, o ânimo, porque já está faltando ânimo em muitos pregadores e profetas, em muitos doutores e profetas, está faltando o ânimo. Já gostamos muito de pregar mensagens que só nos massageiam, que massageiam o ego do auditório, mas pregar contra o pecado que está a todo vapor querendo entrar na igreja, já não há mais essa coragem, a disposição, porque mexe com fulano, o fulano vai sair da igreja, o fulano vai para outra igreja. Olha, temos que orar, buscar a graça, buscar o poder e a unção de Deus, e como pastores cheios do Espírito Santo, cheios de fé, lutarmos contra todo mal que quer arrebanhar, que quer levar, desencorajar o justo de ser justo. E me faz lembrar, pastor Eliseu, lá do Salmo 73, parece-me que alguma coisa estava desencorajando as pessoas justas de serem justas, porque já valia mais a pena, na visão humana, ser ímpio, ser desonesto, do que ser honesto, porque parecia que era o ímpio que ganhava, o justo perdia. Então, pastor Eliseu, finalizando a lição, faz esse fechamento para nós, dessa valorização do ministério profético, esse pastor que prega a palavra, que prega a Bíblia, que denuncia o pecado e que chama o povo à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida, a esse novo nascimento, como palavra de verdade, para que haja, de fato, um mover do Espírito de verdade na igreja. Nos dias de Ezequiel, como nos dias de hoje, nós vamos encontrar pessoas, como eles encontraram lá, tanto homens quanto mulheres, aqui no capítulo 13 apresenta, que estavam comercializando.
aqui simbolicamente apresenta no capítulo que as mulheres, os homens construíam as casas e as mulheres mobiliavam com as suas almofadas e tudo mais ali, ou seja, os homens profetizavam a falsidade de uma forma, as mulheres de outra, e encaixavam e enganavam o povo, e de repente estava todo mundo seguindo aquele rumo. É uma espécie de conluio, né? Um conluio para poder deixar a palavra de Deus sempre de escanteio. E interessante que em meio a tantas pessoas que profetizavam mal, nós vamos encontrar Ezequiel. E quando Jeremias fala de profetas, nós vamos perceber que só há Ezequiel, não há citação de outro profeta lá na Babilônia, ali naquele meio do povo, que fosse bons entre tantos profetas que se nomeavam, que tinha vários profetas. Então, hoje em dia nós vamos encontrar poucos profetas, esta é uma realidade. Agora, qual é a mensagem profética? A mensagem profética é a palavra de Deus, a cruz de Jesus. Tudo aquilo que estiver além do Calvário, tudo aquilo que não estiver dirigido para o Calvário, não tem sentido, é falsidade. Toda a palavra de Deus, ela tem que estar originada a partir do Calvário e da ressurreição, que é a salvação de Jesus. E quando se fala de Calvário, se fala sobre preço. Por isso Jesus disse: quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então, porque há algo a pagar. Que cruz é esta? Renunciar a si mesmo. Então, ser um verdadeiro profeta hoje, conforme a pergunta do pastor Jormi César aqui, é pregar a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, que exige arrependimento. Havendo arrependimento, haverá salvação para o mais miserável pecador. Agora, tentar afagar egos, tentar comercializar, tentar fazer amizades, buscar status, e ainda se utilizando da palavra de Deus, imagine o tamanho do juízo que virá sobre essas pessoas. Exatamente o juízo que veio sobre aqueles dos dias de Ezequiel, dos dias de Jeremias, dos dias do profeta Daniel, que estava ali também no trono, anunciando a palavra de Deus. Então eu encerro aqui, pastor, dizendo que nós precisamos pregar a mensagem do Calvário e do arrependimento. Que Deus nos ajude a seguir a trilha da sua palavra. Evangelista Daniel, com suas palavras finais e também o agradecimento aos nossos internautas, professores e a nossa direção da convenção, e ainda orando e nos abençoando com a sua oração. Meus queridos ouvintes desta preciosa aula, vocês que nos acompanham, tudo que nós dissemos aqui hoje serve como advertência. E nós não podemos cair no mesmo erro dos nossos irmãos do passado. É muito triste quando os que simulam falar em nome do Senhor simplesmente dizem o que as multidões pecadoras querem ouvir. Também é muito triste quando essas pessoas, elas torcem a verdade a ponto de enaltecer os ímpios e desfavorecer os justos. É isso mesmo. Chegam ao ponto de enaltecer os ímpios e também de desfavorecer os justos. Isso ocorreu nos dias de Ezequiel, mas, infelizmente, também ocorre em nossos dias. Como ocorreu, por exemplo, nos dias de Hitler. Lembram? Quando um forte segmento da igreja dita cristã na Alemanha apoiava suas teorias de supremacia racial e nacional e concordava com esse programa de extermínio em massa. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. E eu deixo aqui Ezequiel 13, versículos 13, 14, 15 e 16, para que você leia e que você possa refletir. E que essa parede que está sendo construída, que ela tenha argamassa, que ela seja feita de fato com produto de boa qualidade, porque senão vai acontecer com aquela casa que foi edificada na areia. Esse é o tipo de casa. Esse é o tipo de casa construída pelos embusteiros, que não resiste. Quando se alimenta uma pessoa e não diz a ela a fonte que ela deve procurar, um dia esse alimento vai acabar e a pessoa não conhece a fonte. E essa pessoa vai cair no erro e vai se tornar também um falso profeta. Que Deus nos livre. Fica aqui todo o nosso agradecimento em nome dos pastores
Jorme César, Eliseu, nosso amigo, companheiro, que sempre nos assiste aqui com bastante altruísmo, evangelista Nilson Lutemberg. Deus abençoe. A você do outro lado, obreiro, você que é professor, professora, você que ainda, de repente, não professa essa mesma fé, mas que tem este privilégio de acompanhar esta escola bíblica EBD Semaderon. Então, assim como havia falsos profetas na época de Jeremias e Ezequiel, fiquem atentos, hoje também existem muito, mas nós temos aquele que é o dono de tudo e de todas as coisas, e que preserva ainda nessa terra, em meio a toda essa podridão, em meio a todo o joio, tem um trigo, que no final Deus vai fazer essa seleção e que nós sejamos trigos na presença dele. Fica o nosso abraço e até uma próxima. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti nesta oportunidade, pelo privilégio da vida, pela rica oportunidade de ministrar esta preciosa lição de número 5, que trouxe a nós mensagens poderosas para que nós sejamos advertidos, e também mostrou o caminho para que nós sigamos em frente. Entendemos que neste mundo nós enfrentaremos sim falsos profetas, pessoas que querem desvirtuar aqueles que ainda são fracos na fé, tirando do caminho dos céus, mas que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, fazendo com que esses falsos profetas se convertam e entendam que isto não vai levar aos céus, isso vai levar ao inferno. Mas nós temos aqui a plena convicção que o Senhor levantou pessoas que são verdadeiros profetas nesta terra, pastores sérios, pastores que conduzem o rebanho, sabendo que esse rebanho não pertence a si, mas pertence a Cristo, que é o Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos hoje sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.